Bom, então nós estamos estudando esse tema, né? Desfrutando a presença de Deus, vivendo no reino do seu Filho amado. Como que é a vida de uma pessoa nesse reino? Então, para que eu desfrute da presença de Deus, eu preciso entrar nesse reino, não é? Então, se eu entrar nesse reino, como é que é a vida de quem vive nesse reino? Então, é isso que nós vamos estudar. Nós vamos ler Colossenses 1, do 13 ao 28. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então, nesse texto aqui, o que nós vamos estudar para que a gente desfrute da presença de Deus é quem é esse Filho amado, como é o reino do seu Filho amado e como é a vida de quem vive no reino do seu Filho amado. São essas três perguntas que nós vamos responder durante o nosso estudo de hoje, porque a nossa intenção é que eu desfrute plenamente da presença de Deus. Lembra lá que nós estudamos na semana passada o acesso ilimitado à presença de Deus através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos foi apresentado. Então, pelo novo e vivo caminho, nós podemos nos achegar até o trono da graça, até o trono de Deus. Então, diante disso é que nós vamos estudar. A primeira coisa que nós vamos ver, apesar do texto estar começando ali falando a respeito do reino do seu Filho amado, eu vou começar falando a respeito de quem é o Filho amado. Eu preciso ter a exata noção de quem é Jesus. As pessoas hoje normalmente assim interpretam as coisas de quem é Jesus e às vezes desconfiguram de quem realmente é Jesus. Mas a Bíblia ela vai nos deixar claro quem é Jesus para que eu possa me relacionar com o Jesus que está na Bíblia. Então, a primeira coisa que vai estar dizendo ali no texto é que ele é a imagem do Deus invisível. Deus é espírito, mas quando Jesus se fez homem,
ele tornou a possibilidade de eu ver a Deus, né? Então, nós hoje podemos ter esse acesso. Então, olhando para Cristo, podemos ver Deus em forma humana. Quer dizer, nós podemos ver a Deus através de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 8 e 9, disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O texto de Filipenses nós não vamos ler, mas ele fala que Jesus, né, ele subsistindo em forma de Deus, ele deixou tudo isso e ele se fez homem, né, se fez em figura humana e esteve entre nós e sofreu todas as coisas e depois volta a Deus. Então, Jesus é essa expressão da imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer a Jesus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O texto de João 1, no versículo 1, diz lá: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa expressão, né, o Verbo, ele é a palavra e esse texto refere-se a Jesus. Então nós podemos trocar essa palavra Verbo por Jesus. E nós podemos dizer: no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então, Jesus é Deus e agora ele habitou entre nós, por isso ele é a imagem do Deus invisível. No Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer lá que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, Jesus não é um pequeno Deus. Jesus não é um Deus menor. Jesus é Deus. Cristo é plenamente divino, Cristo é Deus. Então, hoje nós podemos ter acesso a Deus porque eu tenho acesso a Jesus e Jesus me permite o acesso a Deus plenamente. Continuando. Quem é esse Filho amado? O texto vai dizer ali que ele é o Criador. Vamos voltar lá para Colossenses, lá no versículo 16, né? Vai dizer assim. Eu vou ler o 15, na verdade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, ele é o Criador, ele é o Criador de todas as coisas. Então, sendo Deus, Cristo é também Criador. Ele não é criatura, mas sempre existiu desde o princípio. Volta a falar aí no João 1:1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele é o Criador de todas as coisas. Aqui tem uma questão que é bem importante e que pode gerar muitas dúvidas. Ali fala que ele é o primogênito da criação. E alguns podem levantar: nossa, então Jesus foi criado? E tem inclusive algumas igrejas, heresias, não é, na verdade, que vão pautar isso, vão dizer isso, que Cristo é o primeiro que foi criado. Mas não é essa expressão que quer dizer, não é esse o entendimento, não é isso que fala. O que esse texto quer dizer é que porque nele foram criadas todas as coisas. Então, o primogênito da criação não quer dizer que Cristo foi criado, mas sim que dele procede todas as coisas, dele vem toda a criação.
Aí nós vamos conseguir entender bem isso se eu linkar isso com o João 1:1 e com o Gênesis 1:1. Como é que as coisas foram criadas? Como é que o universo foi criado? Como que Deus operava a sua criação? Deus operava a criação dizendo, haja luz, e houve luz. Quer dizer, então, Deus falava e através da sua palavra é que as coisas eram criadas. Quando eu linko isso com o João 1:1, vai falar isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 2 do João 1 vai dizer que todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o universo foi criado através da palavra. O universo foi criado através de Jesus. Então, através dele foram criadas todas as coisas. Se vocês lerem esse Colossenses 1, até mesmo em outras versões, talvez fique um pouquinho mais fácil de ser compreendido. Veja como é que diz aqui, estou lendo na linguagem de hoje, diz assim, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Então, ele é o primogênito da criação. Cristo é o porquê da criação. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Sem Cristo, nada poderia subsistir. No Hebreus 1:3, aonde vai falar a respeito disso, né? De que ele é a expressão exata do ser de Deus. Também vai falar, né? Que todas as coisas são para ele. Ele é o sustentador de tudo. Quem é o Filho amado? Ele também ali vai dizer que ele é o cabeça da igreja. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Novamente vai aparecer a palavra primogênito, só que agora vai se referir a primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Ele foi o primeiro a morrer? Não, né? Mas aqui quando se fala o primogênito dentre os mortos, está se referindo de que ele foi o primeiro que ressuscitou e que ressuscitou com um corpo incorruptível. Houveram outras ressurreições. Nós podemos lembrar aí, né, de algumas ressurreições. Teve a ressurreição de Lázaro, teve a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Então, teve essas outras ressurreições, mas eles ressuscitaram e voltaram a ter o mesmo corpo. Eles não tiveram o corpo ressuscitado, o corpo incorruptível, aquele que depois não morre mais. Se nós lembrarmos como é que foi a ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, mas ele apareceu com o seu corpo mesmo, mas aquele corpo atravessou paredes. Não é um fantasma, mas é um corpo incorruptível, aonde a morte não pode mais deter, aonde a doença não pode chegar. E é essa ressurreição que Jesus também nos promete. E essa ressurreição é que nós vimos no livro do Apocalipse. E é isso que nós vamos ter em Jesus. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter esse tipo de ressurreição, nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo. Então, ele é o primogênito de entre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Ele venceu a morte e hoje ele tem todo o poder. Quem é o Filho amado? Ele é aquele que abriu o caminho para que eu pudesse ter o acesso ilimitado. O texto de Colossenses vai dizer que ele é o reconciliador. Okay? Por meio dele,
reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ficou escondidinho ali, não sei se para vocês, mas ele estabeleceu a paz através do seu sangue. Então, através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados. Isso quer dizer, a parede da inimizade caiu, o abismo foi transpassado, então agora eu posso chegar. E aqui me traz algo muito maravilhoso e algo que Deus tem falado ao meu coração e que muitas vezes as pessoas talvez não consigam viver e desfrutar da presença de Deus, porque às vezes não permitem que Deus redima a sua história. Então, aqui está dizendo, ele redime a tua história. O que isso vai significar? O que isso nos mostra? Nenhum de nós tem uma história assim, linda, maravilhosa, sem nada de defeitos, ou sem marcas, ou sem histórias tristes, ou sem momentos onde você esteve no pó. Ou talvez você diga assim, eu estou no fundo do poço. Então, às vezes você pode estar desse jeito, mas Jesus redime a tua história. Então, primeiramente eu quero lembrar o que significa essa palavra redimir. Redimir tem a ver com resgatar. Então pensa assim, uma pessoa que foi sequestrada e ela precisa ser resgatada. Precisa ser pago o resgate para que aquela pessoa seja liberta. Então Jesus pagou o nosso resgate e ele nos tirou desse mundo das trevas. Só que dentro disso, eu também preciso entender que ele resgata a minha história, porque ele tem um grande poder, ele tem todo o poder para transformar o mal em bem. Qualquer que seja o problema que você tenha enfrentado, Jesus pode transformar aquele mal em bem. E ele resgata. Isso quer dizer que você não é escravo da tua história. Na nossa história, às vezes tem pessoas que nos fizeram mal, às vezes tem fatos que marcaram profundamente a nossa vida. E aqui eu posso falar a respeito de coisas às vezes muito marcantes, não é? Traições ou abusos físicos ou abusos mentais ou abusos sexuais. Podemos falar a respeito de tantas coisas terríveis que podem nos acontecer, traumas, às vezes uma perda de uma pessoa que você amava demais. Você precisa permitir que Jesus resgate essa sua história, quer dizer, você tem que ser liberto disso. E a tua própria história vai falar a respeito desse amor, dessa graça, desse amor maravilhoso. E a palavra também vai nos dizer de que Deus transforma todas as coisas e que todas as coisas vão colaborar para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é no sentido de que, então, vamos dizer assim, eu sofri um abuso e isso vai servir para a glória de Deus. Não, não é dessa forma, porque o pecado não serve para a glória de Deus. Mas Deus me libertar desse pecado, isso sim serve para a glória de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. E quando eu permito que Jesus me resgate a minha história, isso é algo tão profundo, é algo tão que a gente pode desfrutar realmente do amor de Deus. E talvez aqui seja um dos pontos pelos quais as pessoas não desfrutam plenamente do amor de Deus, porque às vezes estão presas na sua história ou naquilo que as pessoas fizeram para com ela. Permita que Jesus te liberte. O preço já foi pago do teu resgate e ele pode redimir a tua história. Então nós estamos respondendo essas 3 perguntas. Quem é o Filho amado? Como é o reino do seu Filho amado? E como é a vida de quem vive no reino do seu Filho amado?
nós já respondemos essa primeira pergunta de quem é o Filho amado, quer dizer, é Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, ele é a imagem de Deus, ele também é o Criador, ele é o cabeça da igreja e ele é o reconciliador. Então, essas 4 coisas falam a respeito de Jesus. Então, foi ele quem me criou. Também eu posso lembrar e trazer à minha memória de que eu não sou obra do acaso. Foi Deus quem pensou na minha vida. Então, ele é o Criador. Ele é o cabeça, quer dizer, também é aquele que vai guiar a minha vida. Ele também é aquele que nos reconcilia, ele é aquele que me dá acesso ao Pai. Então, de todas essas coisas, esse é quem fala quem é Jesus. Agora, a segunda coisa que nós vamos estudar é quem é ou como é o reino do seu Filho amado. Então é isso que nós vamos estudar agora. Como que é esse reino? Como que se eu quero desfrutar da presença de Deus e se eu vou viver no reino de Deus, como que é esse reino? E às vezes eu fico só esperando que esse reino chegue lá no céu. Mas se eu lembrar muitas vezes que quando Jesus falou e ensinou aqui, né, a primeira palavra que Jesus chegou falando, Jesus chegou: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E muitas vezes ele ensinou a respeito do reino de Deus e ele falou a respeito do reino de Deus. Mas eu quero falar sobre como é o reino de Deus, mostrando através da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, é o Pai que está no céu, mas esse santificado que seja o seu nome é aqui na terra, porque Deus não tem como ser mais santo. Ele é santo quando eu santifico o nome de Deus. Mas logo ali em seguida vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como que é o reino do seu Filho amado? É um lugar onde a vontade de Deus é feita, tanto aqui na terra quanto é feita no céu. E aí eu preciso lembrar que a palavra vai dizer que a vontade de Deus, como que ela é? Ela é boa, perfeita e agradável. O diabo muitas vezes quer nos dizer de que a sua vontade não é assim, que a sua vontade não é boa, Deus não é bom. Não, Deus é bom e a sua vontade é boa. O que me confunde é que às vezes acontecem algumas coisas aqui na terra e eu atribuo essas coisas à vontade de Deus. Como que é bom, de repente, se alguém morre perto da gente. Mas eu tenho que lembrar que na realidade a morte não é vontade de Deus, não. Que no plano original de Deus não existia a morte, que não era para ser assim. Mas que Deus veio e resgatou isso para a gente. E hoje nós temos a esperança de que mesmo que eu tenha alguém querido que morreu e se morreu com Cristo, e eu também tenho a minha vida em Cristo, eu vou me encontrar novamente com essa pessoa. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. No reino de Deus é um reino que tem o sustento do Pai. Nosso Pai é um Pai que sustenta, é um Pai que não nos deixa faltar o pão de cada dia. E é maravilhoso quando nós aprendemos a confiar nesse cuidado maravilhoso do Pai. Então dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É um reino onde tem perdão. E é um reino onde também eu ofereço perdão às outras pessoas. Porque o perdão ele está atrelado
a Deus. Eu perdoo a outra pessoa não porque ela merece ser perdoada. Eu vou perdoar assim como eu fui perdoada. Então, se eu fui perdoada, eu vou perdoar. Porque se eu atrelar o perdão olhando para a pessoa e olhando para a ofensa, eu jamais consigo perdoar. Eu consigo perdoar olhando para Jesus. Então, se eu fui perdoada, eu perdoo. E o reino do seu Filho amado é um reino onde as pessoas receberam o perdão e porque receberam o perdão, doam o perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Também é um reino de vitória. É um reino de vitória sobre o pecado, é um reino de vitória sobre a tentação. E aqui também é um outro ponto que eu acredito que muitas vezes a gente não tem um entendimento tão claro de como é que isso acontece. Depois que eu conheço a Cristo, o pecado não tem domínio sobre mim. Eu tenho a total possibilidade de vencer o pecado. Às vezes eu não venço o pecado, mas é porque eu me deixei dominar pela minha carne. Ou me deixei levar pelo inimigo. Mas eu tenho plena consciência desse pecado. E eu tenho pleno poder no sentido de que eu posso vencer o pecado. Aqui talvez haja um pouco de controvérsia, mas nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores que fomos redimidos e eu tenho acesso ao Pai. Então agora eu não preciso viver mais sobre o domínio do pecado, porque eu vivo sob o domínio de Jesus. Então nesse domínio de Jesus, não pode mais ter aquela oração assim, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Porque já não deve caber multidão de pecados. O pecado para o crente tem que ser um acidente e não o cotidiano. Então, se tem algum pecado na tua vida que tem sido cotidiano, você sujeite essa tua vida de pecado ao governo de Jesus. Você tem total condições de vencer esse pecado através de Jesus. Jesus na tua vida, ele é vencedor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E muitas vezes nós colocamos essa vitória simplesmente no fato de eu ter uma vida boa aqui na terra. A maior vitória é a vitória contra o pecado. E porque quando o pecado vem sobre a nossa vida, é muita tristeza. E o nosso mundo de hoje tem sido atormentado com muitos sofismas. E alguns sofismas é de dizer assim, eu não aguento isso, eu não consigo isso. Então, por exemplo, foi colocado na nossa cultura que às vezes os homens traem, porque isso é da natureza do homem, porque os homens são assim, as mulheres têm mais condição de serem fiéis, mas os homens não, todo homem trai porque ele não aguenta. Isso é uma mentira do inimigo, porque eu preciso lembrar que Jesus é aquele que me dá a vitória. E aí, nos movimentos feministas que foram sendo acometidos, de repente as mulheres querem colocar no mesmo patamar e dizer também, se você trai, eu também traio e tá tudo certo. Porque também tem os mesmos desejos, coloca as coisas no mesmo patamar. Bom, a minha fala aqui não tem a ver com isso, mas tem a ver com e não nos deixes cair em tentação. Esse reino, o reino do seu Filho amado, é um reino de vitória. É um reino onde nós vivemos em vitória. Eu só não vivo em vitória quando eu não permito que Jesus reine na minha vida e quando eu não desfruto da presença de Deus.
E quando eu não desfruto da presença de Deus, ou me afasto da presença de Deus, de repente eu vou me permitindo viver na sujeira do pecado. E eu posso ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Esse reino é um lugar onde tem um rei. E eu vou me deixar governar. Porque nesse reino tem amor. Mas para que eu viva e desfrute plenamente desse lugar maravilhoso da presença de Deus, eu preciso me submeter ao reinado de Jesus. E a vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável. E quando eu me submeto a isso, isso é maravilhoso, a minha vida vai ser uma vida de paz muito maior. Então, essas 3 perguntas que nós estamos respondendo. Quem é o Filho amado? Como é o reino do seu Filho amado? E como é a vida de quem vive no reino do seu Filho amado? Então, é isso que nós vamos estudar agora. O primeiro versículo que nós lemos, né, vai falar ali de que ele fez o quê? Que ele nos resgatou, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, aqui fala que existem 2 reinos, que tem um reino que é o reino das trevas e tem um reino que é o reino do seu Filho amado. Então, existe 2 reinos, mas que eu posso sair de um reino e ir viver noutro reino. Ok? Então, eu saio de um reino e vou viver noutro reino. Então, ele nos resgatou. E aí, novamente, tem essa palavra aí, resgate. Foi pago um resgate. Precisou ter um pagamento para que eu saísse desse reino e fosse para lá. Vou voltar aqui meus desenhos. Ele nos resgata, ele nos liberta do domínio e nos leva para o reino do seu Filho amado. E tudo isso foi feito através de Jesus, não através de mim mesmo, nem das minhas boas ações, nem eu tentando levar uma vida correta. Ele me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Naquilo que eu estava falando antes, lembra aqui, que antes eu tinha um domínio das trevas, mas agora eu não tenho mais esse domínio das trevas. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, antes nós estávamos separados de Deus, agora não estou mais separados. Antes nós éramos inimigos, mas agora nós não somos mais inimigos. Agora eu posso ser chamada de amiga de Deus. Isso é tão lindo, né, gente? É tão maravilhoso a gente poder ser chamado assim, ser chamado de amiga de Deus, de amigo de Deus, de poder desfrutar dessa presença de Deus, desse amor de Deus, de eu realmente poder desfrutar daquilo que Deus tem. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Isso quer dizer, pela morte de Jesus, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A nossa perguntinha que nós estamos respondendo é: como é a vida de quem vive no reino do seu Filho amado? Qual é a resposta que está nesse texto? Como que é a vida? A vida é de uma pessoa reconciliada. É uma vida de uma pessoa que está... caiu o muro da inimizade. Caiu o muro da separação. Eu fui reconciliada. Eu sou santa. Uma santa que peca, mas é santa, entendeu? Você é um santo que peca. Você não é um pecador que foi santificado. Na teologia e na teologia reformada, que é o que a gente segue, nós fomos santificados.
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-o na cruz. Deus nos vivificou, então eu não vivo mais morto nos meus pecados e delitos. Não, ele me vivificou. Ele me perdoou. Ele cancelou o escrito de dívida. Se por um acaso você foi para um julgamento e você é réu, se você está lá dentro do julgamento e você é réu, se o juiz disser para você que você está absolvido, aquelas acusações caem fora. Você está absolvido. Na tua ficha não pode mais conter aquela acusação. Aqui a questão é, eu era culpada desse pecado, mas Jesus me perdoou e ele cancelou esse escrito de dívida. Quer dizer, aquele pecado não vem mais à tona, porque ele foi cancelado. E ele removeu tudo isso pregando na cruz. Ele removeu todo o meu pecado pregando na cruz. Então, nós vamos ver aqui a respeito do pecado, mostrando no passado. Então, no passado você foi salvo, no presente você é salvo e no futuro você é salvo. No passado, você foi salvo da punição do pecado. Quer dizer, todo pecado, todos os pecados que você cometeu, então você foi salvo da punição do pecado. Em Cristo Jesus, você não vai sofrer de forma nenhuma a punição do pecado. Aí eu preciso lembrar, qual é a pena do pecado? A pena do pecado é a morte. Então eu não vou mais morrer eternamente, eu vou ter a vida eterna, porque eu fui livre da punição do pecado. No presente, eu sou livre do poder do pecado. Então o pecado não tem mais o poder sobre a minha vida, porque em Cristo eu fui livre desse poder do pecado e eu posso viver uma vida de vitória, eu posso ser vitorioso. E no futuro eu vou ser livre da presença do pecado. Eu aqui ainda vivo na presença do pecado, tanto do meu pecado quanto do pecado das outras pessoas. E muitas vezes nós sofremos muito por conta do pecado de outras pessoas. Pessoas fazem coisas que nos afetam de uma forma muito profunda. Quem é casado, marido, esposa, filhos, pais, pessoas que estão ao nosso redor, às vezes na questão do nosso trabalho, as pessoas que nos rodeiam, muitas vezes podem nos afetar, assim como muitas vezes a gente também pode afetar as outras pessoas. Mas espiritualmente, esse pecado, ele já foi totalmente aniquilado. Então lá no céu eu vou viver fora da presença do pecado. Isso aqui é algo bem profundo que nós precisamos trazer à nossa memória para que eu possa desfrutar da presença de Deus. Então eu desfruto da presença de Deus livre, totalmente livre da punição do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Na prática, vamos pensar aí na prática o que isso significa. Então, na prática, o que significa ter mudado de reino? Então, é como se eu tivesse de mudança de casa. Eu vou me mudar de casa. Então, antes eu vivia na casa da murmuração, agora eu vou me mudar para a casa da gratidão. Em vez de eu ficar murmurando, agora eu vou ser grato.
grato a Deus, grato às pessoas, ter gratidão no meu coração. Antes eu vivia na casa da mentira. Eu precisava mentir porque eu achava que de repente a mentira iria melhorar as coisas para mim, eu me livrar de algumas coisas. Mas agora eu me mudei para a casa da verdade. Antes eu vivia na casa da mágoa. E a casa da mágoa é uma casa bem ruim de se viver. Não viva na casa da mágoa. Mude-se. Mude-se para a casa do perdão. O perdão te traz a possibilidade de uma vida nova, de uma vida liberta, da escravidão, do pecado dos outros também. Se os outros têm cometido pecados contra a tua vida, o perdão é quem redime tudo isso e te ajuda, né? Te faz você mudar de casa, então você pode viver. E aqui nós poderíamos colocar outras casas que às vezes eu preciso me mudar. Quem sabe você escreve aí outros tipos de casas que as pessoas vivem e que elas precisam ser convidadas a uma mudança. Como é a vida nessa casa, onde tem gratidão, onde tem verdade, onde tem perdão e aonde tem a presença de Jesus plenamente. Então, mude-se de casa. E uma vez eu escutei uma pregação do pastor Jeremias que falou muito ao meu coração e essa frase ficou gravada. Faz muitos anos que eu escutei. Então, dessa casa aí eu não quero nem um chinelo velho. Eu não quero nada. Eu posso me mudar e me mudar plenamente com coisas novas, sem ficar levando coisas da casa velha.